Dia. Vamos fazer a correção da atividade Vozes do Verbo. Construindo o conceito. No início do capítulo, você lê um painel de textos que tratam dos limites do humor. Releia o trecho a seguir do texto de Luiz Fernando Veríssimo. O politicamente correto tem seu lado bom. Agora, se o humor deve ser limitado pelo bom gosto ou por qualquer outro padrão restritivo, é outra história. O humor é, por natureza, anárquico, desestabilizador e não pode ter negada a sua natureza. Primeira questão. Embora reconheça o valor do politicamente correto, o escritor faz uma ressalva a essa postura. Qual é essa ressalva? Resposta. A de que o politicamente correto não deve imitar Questão 1. Embora reconheça o valor do politicamente correto, o escritor faz uma ressalva a essa postura. Qual é essa ressalva? A de que o politicamente correto não deve limitar o humor. Leia as frases a seguir e responda as questões 2 e 3. O humor é limitado pelo bom gosto e por padrões restritivos. O humor é negado pelos politicamente corretos. Questão 2. Considerando que cada frase corresponde a uma oração, letra A, identifique o sujeito e o predicado de cada oração. Depois, indique as formas verbais presentes em cada uma. Na primeira oração, o sujeito, o humor, predicado é limitado pelo bom gosto e por padrões restritivos. Na segunda oração, o sujeito é o humor e o predicado é negado pelos politicamente corretos. As formas verbais é limitado na primeira oração e é negado na segunda oração. Letra B. O sujeito dessas orações é agente ou é paciente das formas verbais, ou seja, o sujeito executa ou sofre a ação verbal. Justifique sua resposta. É paciente, pois sofre a ação verbal. Letra C. Quem recebe as ações verbais expressas em cada oração? O sujeito de cada uma, representado pelo termo o humor nas duas orações. Letra D. Quais são os termos que contêm o agente que pratica a ação verbal em cada oração? Na primeira oração, pelo bom gosto e por padrões restritivos. E na segunda oração, pelos politicamente corretos. Terceira questão. Reescreva as orações correspondentes às duas frases. Letra A. Empregando como sujeito o bom gosto e os padrões restritivos na primeira oração e os politicamente corretos na segunda oração. A resposta é: o bom gosto e os padrões restritivos limitam o humor. A outra oração. Os politicamente corretos negam o humor. Letra B. Eliminando os agentes da ação verbal e utilizando o pronome si junto com as formas verbais. Limita-se o humor e nega-se o humor. Quarta questão. Leia esta oração. O discurso politicamente incorreto se legitima pela defesa da liberdade de expressão. Qual é o sujeito da oração? O sujeito da oração é o discurso politicamente incorreto. Letra B. Reescreva em seu caderno
substituindo o pronome si pela expressão a si mesmo, e conclua. Houve alteração substancial no sentido dessa frase? Resposta. O discurso politicamente incorreto legitima a si mesmo pela defesa da liberdade de expressão. Não houve alteração substancial no sentido da frase. Letra C. O sujeito da oração é agente, paciente ou tanto agente como paciente. Justifique sua resposta. É tanto agente como paciente, uma vez que, ao mesmo tempo, age e recebe a ação verbal. Página 70. Exercícios. As manchetes de jornal a seguir referem-se ao mesmo fato. Leia-as e responda as questões 1 a 5. 1. 2 engenheiros são condenados por mortes em acidente na Arena Corinthians. 2. Juíza condena 2 engenheiros por mortes em obras do Itaquerão. 3. Justiça condena engenheiros por mortes durante obras do Itaquerão. Questão 1. Qual é o fato que as manchetes se referem? Resposta. A condenação de 2 engenheiros responsáveis pelas obras Questão 1. Qual é o fato a que as manchetes se referem? A condenação de 2 engenheiros responsáveis pelas obras do estádio do Corinthians. Questão 2. Cada manchete é constituída por uma oração. Indique a voz verbal em que está cada oração e identifique o sujeito de cada uma. Na 1, voz passiva, sujeito 2 engenheiros. Na 2, voz ativa, sujeito juíza. Na 3, voz ativa, sujeito justiça. Questão 3. Na manchete 1, o sujeito é o agente da ação verbal. Questão 3. Na manchete 1, o sujeito é agente da ação verbal? Não. Letra B. O agente da passiva está explícito? Não está. Letra C. Qual termo é complemento por mortes em acidente na Arena Corinthians? Justifique sua resposta. O termo condenados, pois a expressão indica a causa da condenação. Questão 3. Nas manchetes 2 e 3, letra A. Os sujeitos são os agentes da ação verbal? Sim. Letra B. Em qual delas o sujeito corresponde a uma pessoa? Justifique sua resposta. Na manchete 2, pois a palavra que representa o sujeito. Juíza indica uma pessoa, alguém que ocupa um cargo público cuja função é julgar processos. Letra C. Qual sentido resulta da opção por um sujeito correspondente a uma pessoa? Por meio
do emprego da palavra juíza. A manchete personaliza a decisão pela condenação, diferentemente do emprego da palavra justiça, que deixa mais abstrata a responsabilidade pela decisão, ao não explicitar que ela foi tomada por determinada pessoa. Questão 5. Compare as três manchetes. Letra A. Qual é a diferença de sentido entre elas, considerando-se o destaque dado ao agente ou ao paciente da ação a que o fato noticiado se refere? A voz passiva na manchete 1 dá destaque ao resultado da ação, o sujeito paciente, e assim evidencia a condenação dos engenheiros. A voz ativa nas manchetes 2 e 3 dá destaque aos agentes da ação, os sujeitos agentes, e assim evidencia a juíza e a justiça, respectivamente. Letra B. Quais efeitos de sentido são criados quando se personaliza, se generaliza ou se omite o agente da ação verbal? A personalização identifica pessoalmente quem é o responsável pela ação verbal. A generalização identifica de maneira vaga, abstrata. A omissão possibilita não identificar os responsáveis, deixando o texto mais ameno e criando a impressão de que os fatos tivessem acontecido por si mesmos. Questão 6. Após ler os dois textos, texto 1, roteiros focalizam biografias de personagens de sucessos, e o 2, Pobre Garrincha. A que ou a quem se referem a palavra Garrincha nos seguintes trechos dos textos lidos? Garrincha não é recheado com jogadas geniais de Mané pelos campos de futebol. Ao título de um filme sobre a vida do jogador de futebol Garrincha. Garrincha foi vítima da brutal ignorância brasileira sobre o alcoolismo. A Garrincha, jogador de futebol. Questão 7. Releia esses trechos. Garrincha, primeira coprodução Brasil-Chile, foi assistido nas telas do Chile. Garrincha foi assistido pelos grupos de Alcoólicos Anônimos do Catete e de Bangu e por jornalistas e ex-jogadores, seus amigos. Letra A. Qual é o sentido do verbo assistir em cada trecho? Respectivamente, ver e ajudar, acompanhar. B. Com qual predicação o verbo assistir foi utilizado em cada ocorrência? Verbo transitivo direto nas duas ocorrências. C. O que significa a sigla? O que significa a sigla AA empregada no segundo trecho? Justifique sua resposta. Alcoólicos Anônimos. Segundo o texto, Garrincha era alcoólatra. Questão 8.
O verbo assistir vem sendo empregado como verbo transitivo direto em muitas situações, da língua oral e da língua escrita. Apesar de, nas gramáticas normativas e em alguns dicionários, ainda ser considerado verbo transitivo indireto, quando apresenta o sentido de ver, troca ideias com os colegas e professor. Nos textos lidos, as ocorrências do verbo assistir seguem as regras da norma padrão, justifique sua resposta. E se ela for negativa, reescreva frase em desacordo com os padrões da gramática normativa, eliminando esse desacordo. Letra A. Resposta. No primeiro texto, em Garrincha, foi assistido nas telas do Chile, o verbo assistir tem um sentido de ver, e assim há desacordo em relação à norma padrão. Há possibilidades variadas de reescrita, entre elas, antes dos brasileiros, os chilenos assistiram ao filme Garrincha, primeira coprodução Brasil-Chile, país onde se passa. Também é possível mudar o verbo, empregando foi visto, contemplado nas telas. No segundo texto, a ocorrência de assistir está de acordo com a norma padrão, uma vez que o verbo tem o sentido de prestar auxílio. Letra B. Dado o frequente uso atual de assistir com o sentido de ver como transitivo direto, a gramática normativa e os dicionários deveriam rever a predicação tradicional desse verbo? Se essas mudanças de uso são comuns, pois fazem parte da evolução da língua. E por isso já são registradas em alguns dicionários. Agora, as vozes verbais na construção do texto. Leia este poema de Ferreira Goulart. O açúcar. O branco açúcar que adoçará meu café, nesta manhã de Ipanema, não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro porvilâneo. Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina, e tampouco fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio, e tampouco o fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos, que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos, plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar, branco e puro, com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Ferreira Goulart. Questão 1. O poema retrata inicialmente uma situação cotidiana. Uma pessoa, o eu lírico, vai tomar um café e começa a fazer uma reflexão social sobre o açúcar que adoçará sua bebida. Assim, nasce uma contraposição entre duas realidades. De um lado, o espaço em que é produzido o açúcar e quem o produz. De outro, onde e por quem é consumido esse produto. Segundo texto, quem produz e de onde vem o açúcar? Resposta. É produzido pelos trabalhadores rurais numa usina de Pernambuco ou do Rio de Janeiro. Onde vive o eu lírico, consumidor desse açúcar, e qual é a
provavelmente sua classe social. Ele vive em Ipanema, Rio de Janeiro. E provavelmente é um indivíduo de classe média que predomina nesse bairro carioca. 2. O poema apresenta o emprego tanto da voz ativa quanto da voz passiva. Observe estes versos. O branco açúcar não foi produzido por mim. Outra frase. Mas este açúcar não foi feito por mim. Letra A. Em que tipo de voz estão estas orações? Voz passiva. B. Identifique nelas o agente da passiva. Por mim, nas duas orações. C. O termo que é agente da passiva nas orações corresponde a quem produz o açúcar na vida real? Não. 3. Observe agora estes versos. Homens que não sabem ler e morrem de fome, plantaram e colheram a cana. Homens de vida amarga e dura produziram este açúcar. Letra A. Identifique o sujeito das formas verbais. Plantaram, colheram e produziram. E em seguida, verifique se trata de sujeito agente ou paciente. Plantaram, homens. Colheram, eles. Produziram, homens de vida amarga e dura. São todos sujeito agente. B. Identifique o tipo de voz em que essas orações estão. Voz ativa. 4. Observe o sujeito e o verbo destes versos. Este açúcar veio da mercearia da esquina. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco. Letra A. Essas orações estão na voz ativa ou passiva? Voz ativa. B. O verbo dessas orações confere ao sujeito uma ideia de agente, o sujeito realiza a ação, ou de paciente. Ele sofre a ação que alguém realiza. Semanticamente, o sujeito é paciente. O açúcar foi trazido por alguém, apesar de formalmente ser classificado como sujeito agente. Quinta questão. Compare a segunda estrofe com a última. A delicadeza do açúcar, apontada na segunda estrofe, contrasta com a vida difícil dos trabalhadores dos canaviais. Que palavra ou palavras da última estrofe contrastam com? Letra A. A ideia de delicadeza da segunda estrofe. Vida dura. B. A ideia de doçura do açúcar. Vida amarga. C. A ideia de claridade do açúcar. Usinas escuras. Sexta questão. Indique as alternativas corretas quanto ao papel das vozes verbais na construção do texto. As alternativas corretas são letra A, letra B e letra C. Letra A. O eu lírico se coloca às vezes como sujeito agente para indicar que ele é apenas o consumidor do açúcar. Eu adoço meu café. Letra B. O eu lírico diz: o açúcar não foi produzido por mim. Apesar de o eu lírico desempenhar na oração a função sintática de agente da passiva, sua condição de agente, de transformador da cana, é negada. Letra C. O eu lírico considera o trabalhador das usinas o verdadeiro agente transformador da natureza e lhe dá o papel de sujeito-agente. Homens de vida amarga e dura produziram este açúcar. Sétima questão. E. Não foi produzido por mim. O eu lírico se coloca fora do processo de produção do açúcar, pois ele não é um trabalhador rural. Apesar disso,
também realiza um trabalho com o qual denuncia a triste realidade dos trabalhadores rurais brasileiros. Letra A. Qual é o provável trabalho do Eurírico? Ele é o poeta, pois fez esse poema. B. Apesar de seu trabalho não interferir diretamente nos problemas sociais, o eu lírico pode contribuir para as transformações sociais? De que forma? Sim, por meio da denúncia, da crítica social, das reflexões sobre as injustiças sociais. Semântica e discurso. Nós temos o texto, nós vamos ler as questões, na página 75. O texto lido foi extraído de uma reportagem. Letra A. Deduza, pelo contexto, qual é o assunto central dessa reportagem? As mudanças sofridas por uma rua histórica de São Paulo, localizada no centro da cidade. B. Explique, com base no texto, a afirmação tem 2 quarteirões, mas contém a história de uma cidade inteira. Resposta. Ao contrapor o tamanho pequeno da rua, apenas 2 quarteirões, à história de uma cidade inteira, o texto ressalta a importância histórica de uma das primeiras ruas da cidade de São Paulo, uma vez que ela foi cenário de acontecimentos importantes e endereço de construções consagradas. Primeiro cartório, primeiro correio, etc. Passou por um período de decadência e vem atualmente sendo revitalizado. Considere esta frase do texto. Imóveis foram abandonados ou caíram para dar lugar a estacionamento. Segunda questão. A propósito das formas verbais utilizadas na frase. Letra E. Por que o agente dessa forma verbal não foi explicitado? Porque a identificação de quem abandonou os imóveis não interessava para o objetivo da reportagem. Letra B. No contexto, qual é o sentido da forma verbal caíram? Por que foi utilizada essa forma verbal? O sentido de ir ao chão, desmoronar, ser demolido. Essa forma verbal foi utilizada porque a reportagem não tinha interesse em determinar como os imóveis foram ao chão, nem quem foram os responsáveis por isso. Terceira questão. Elimine a conjunção ou e desmembre a frase em 2, empregando uma das formas verbais em cada frase. Imóveis foram abandonados para dar lugar a estacionamentos. Imóveis caíram para dar lugar a estacionamentos. Quarta questão. Em relação às frases que você escreveu na questão anterior. Letra A. Indique qual delas está na voz ativa e qual está na voz passiva. A primeira está na voz passiva e a segunda está na voz ativa. B. Ao passar a frase que está na voz ativa para a voz passiva, seria possível manter o mesmo verbo utilizado da construção ativa? Justifique sua resposta e proponha uma nova redação. Não, pois não tem sentido a expressão foram caídos. Há possibilidades variadas de redação, entre elas, foram demolidos, foram derrubados. Letra C. Que efeito de sentido foi criado com o emprego das formas verbais e das vozes verbais utilizadas na frase? Ao utilizar a forma verbal passiva, foram abandonados, sem identificar o agente, o texto minimiza o ato do abandono,
pois não ser esse o foco. Com a forma verbal caíram, o sentido do que de fato ocorreu também é atenuado, pois é dado a entender que os imóveis foram ao chão sozinhos, sem que houvesse um responsável por demoli-los. Questão 5. Releia a seguinte frase do texto. Surgiram ali, nos últimos meses, um set cinematográfico, um salão com bailes imperiais, uma galeria de arte e um dos maiores acervos de moda do Brasil. Letra A. Identifique e classifique o sujeito e o predicado da oração que constitui a frase e conclua. O que chama a atenção na ordem dos termos da oração? Resposta. Sujeito composto, um set cinematográfico, um salão com bailes imperiais, uma galeria de arte e um dos maiores acervos de moda do Brasil. Predicado verbal, transitivo direto surgiram ali nos últimos meses. O que chama a atenção na ordem dos tempos da oração é o sujeito pós-posto ao predicado. B. Qual é o efeito de sentido criado pela utilização na frase da forma verbal surgiram? O de que não há pessoas ou instituições responsáveis pela construção e transformação desses prédios. É como se eles tivessem se erguido por si mesmos. C. Reescreva a frase, trocando o verbo surgir pelo verbo construir. Faça as alterações necessárias empregando a voz ativa e a ordem sujeito mais predicado. Algumas pessoas, alguns interessados na revitalização da região, construíram ali, nos últimos meses, um set cinematográfico, um salão e um dos maiores acervos de moda do Brasil. Agora, a voz passiva analítica e possíveis agentes da ação verbal. Um set cinematográfico, um salão e um dos maiores acervos de moda do Brasil foram construídos ali, nos últimos meses, por algumas pessoas, alguns interessados na revitalização da região. A voz passiva sintética, conforme o modelo indicado pela gramática normativa, construíram-se ali